Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre São Bento de Núrcia. São Bento é um dos santos mais conhecidos da igreja, é uma legião de seguidores, de pessoas que são devotas de São Bento, pessoas que utilizam a medalha de São Bento. E eu queria falar nesse vídeo um pouquinho sobre São Bento, da sua importância na igreja, mas mais do que falar sobre São Bento, eu queria convidar você a fazer uma viagem comigo nesse vídeo e conhecer onde São Bento viveu e morreu. Antes de falar de São Bento e de mostrar as imagens do lugar onde viveu São Bento, onde eu estive recentemente, eu convido você que está passando agora pelo meu canal e ainda não se inscreveu, para se inscrever, porque aí você vai receber outros vídeos com formação, com informação sobre a nossa igreja, sobre os nossos santos, sobre oração. Então, se inscreva nele se você ainda não se inscreveu. E no final do vídeo, se você gostou, você deixa aí também o seu joinha. Vamos lá então falar de São Bento de Núrcia. São Bento, ele nasceu no dia 24 de março do ano de 480 da era cristã. E ele nasceu numa cidade da região da Úmbria, na Itália, chamado de Nórcia, daí aqui traduzindo para o português, Núrcia. E ele ficou conhecido como São Bento de Núrcia. Ele é irmão de Santa Escolástica. Muita gente não sabe que São Bento é irmão de Santa Escolástica. E ele então viveu um período da sua vida em um mosteiro na Itália, antes dele fundar a sua própria ordem, a ordem chamada, conhecida como a Ordem dos Beneditinos. E São Bento, durante a sua vida, consta a lenda que alguns confrades seus tinham uma certa inveja dele e teve um deles que quis envenená-lo e ofereceu para ele um cálice de vinho envenenado. E aí diz a tradição que no momento em que ele foi abençoar o cálice, saiu uma serpente do cálice e o cálice quebrou. Então conta-se essa lenda que ele não tomou o cálice. E depois ele recebeu também um pão envenenado. E aí esse pão ele jogou para os corvos, né? Naquela região tem muito corvo, e aí ele tem até no símbolo dele um corvo com um pão na boca, ou seja, Deus livrou dessas tentações. Lenda ou não, isso consta na biografia de São Bento. Mas São Bento é importante por aquilo que ele criou, pelo legado que ele deixou na igreja, pelas regras que ele escreveu, que até hoje os beneditinos, nas suas várias dissidências, seguem as regras de São Bento, que são belíssimas. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer as regras de São Bento, conheça, leia. Ela tem orientações que servem não só para os monges, mas servem para a vida toda. E São Bento, então, deixou uma contribuição muito grande. Ele morre no dia 21 de março do ano de 547, ele morre com 66 anos e ele vai morrer no Monte Cassino. O Monte Cassino é esse que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, que eu vou convidar você a fazer essa viagem comigo nesse vídeo, para você conhecer o Monte Cassino, onde viveu e morreu São Bento de Núrcia. E lá no Monte Cassino está também sepultada a sua irmã, Santa Escolástica. Santa Escolástica morreu alguns meses antes de São Bento e diz que quando ela morreu, um pombo branco apareceu para São Bento, anunciando a morte da sua irmã. Ela vivia numa clausura, ele estava lá no alto do Monte Cassino, na clausura, e ela numa clausura lá embaixo, na cidade de Cassino. E quando ela faleceu lá, ele, enclausurado, recebeu um anúncio de Deus desse pombo branco. Tanto que ainda hoje, quando a gente entra lá no mosteiro de Monte Cassino, nós vemos muitos pombos brancos voando ali. É muito bonito de ver aquilo, inclusive a imagem de Santa Escolástica, tem a Bíblia e tem sobre a Bíblia um pombo, o desenho, a escultura de um pombo sobre a Bíblia nas suas mãos. E hoje ainda o mosteiro é povoado por pombos brancos, esses pombos diferentes desses que a gente conhece aqui. E desde aquela época, então,
consta-se essa história ou lenda desse anúncio que ele recebeu de Deus da morte da sua irmã. E São Bento, depois da sua morte, ele vai ser canonizado pelo Papa Honório III, lá no ano de 1220. Então ele foi canonizado pelo Papa Honório III nesse ano. E o principal templo de São Bento, além de todos esses mosteiros tradicionais espalhados pelo mundo, o principal, o central, podemos dizer, a matriz de todos esses mosteiros, está lá no alto do Monte Cassino, onde eu tive a graça de poder conhecer esses dias e que eu vou mostrar já já para vocês essas imagens. A festa de São Bento é celebrada no dia 11 de julho. Também, ainda falando de São Bento, eu quero lembrar da medalha de São Bento, a medalha ou a cruz medalha de São Bento, que vocês conhecem muito bem. No ano de 1742, o Papa Bento XIV aprovou a medalha de São Bento, concedendo indulgências a quem usasse a medalha e estabelecendo também aquela oração no verso da medalha como forma de exorcismo. E aí, a partir de então, ficou conhecida aquela expressão popular de exorcismo, vá de retro Satanás. Está lá na medalha, na cruz medalha de São Bento. Então a pessoa que utiliza a medalha de São Bento, a cruz medalha de São Bento, ela, segundo o Papa que instituiu, recebe indulgência. Ainda hoje a medalha de São Bento, a cruz medalha de São Bento, ela é muito procurada, muito conhecida. Muitas pessoas têm devoção a São Bento e utilizam a sua medalha como proteção. E no ano de 1529, então, é que vai acontecer aquele episódio que eu citei antes, né? Havia um confrade dele que era muito invejoso, o nome dele era Florencio, e ele então perseguia Bento de Núrcia, né? Na época ele não era santo ainda, ele perseguia muito e aí ele precisou mudar, se afastar do convento que ele tinha. Foi quando ele foi lá para o Monte Cassino, e onde ele vai fundar esse mosteiro tradicional, vai fundar a Ordem dos Beneditinos, que viria então ser o fundamento dessa ordem que se espalharia pelo mundo. Então, por causa desse episódio de rivalidades, aí que São Bento vai se refugiar lá no Monte Cassino e fundar a Ordem dos Beneditinos. Diz ainda a lenda ou a história que quando São Bento ia deixando o convento, esse confrade dele que tinha certa rivalidade, que tinha inveja dele, saiu no terraço para ver se de fato ele estava indo embora, e disse que o terraço desmoronou, ele caiu e morreu. Mas São Bento chorou a morte do confrade, do amigo, porque mesmo sendo uma pessoa que o perseguia, ele o tratava muito bem, amava todos os seus irmãos. Esse é um gesto bonito dos santos, né? Os santos amam até aqueles que o perseguem, e São Bento foi um desses, né? São Bento passou por muitas provações na sua vida, por isso que vale a pena conhecer o mosteiro onde viveu e morreu São Bento, que é o mosteiro de Monte Cassino. Então agora eu convido você a fazer essa viagem comigo. Eu vou colocar a seguir a nossa caminhada, né? A nossa ida, o caminho. Nós subimos todo o Monte Cassino. Eu gravei imagens de todo o nosso subir lá naquelas curvas do Monte Cassino, a nossa chegada ao mosteiro, imagens interiores de dentro do mosteiro. E uma coisa fantástica, eu tive a graça de celebrar dentro daquele mosteiro. Então, a missa não foi filmada, mas logo após a missa eu fiz um vídeo com o grupo que estava comigo, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também a seguir. Então, vem comigo nessa viagem, veja o que você achou desse peregrinar até o Monte Cassino, até o lugar onde viveu São Bento. Vamos lá então?
Nós estamos nos aproximando do Monte Cassino. Antes de chegar em Roma, nós vamos parar para celebrar o Monte Cassino, que já estamos na sua proximidade. Despistamos eles. Como sabiam que a gente precisava de ajuda? Vimos eles seguindo vocês no acampamento. Acho que eles são do 7º ano. Eram gigantes. Ai. Você ganhou a briga. Ganhou. E adivinha só, eles eram do 7º ano. Tchau, mãe. Até mais, amigão. Tchau. Morrendo de saudade. Eu sei que você nem sempre gosta dele, mas eu adoro. Porque é o rosto do meu filho. É pelo bom trabalho, pelos serviços prestados. Mas encontrei uma passagem que ele escreveu e ela me fez perceber que o bom trabalho tem de várias formas. A grandeza, ele escreveu, pela atração do próprio coração. Sem mais delongas, este ano eu tenho muito orgulho de conferir a medalha Harry Ward Beecher ao aluno cuja força discreta Justo na hora da medalha. Aqui nessa região, nesse local, é onde nós vamos visitar o Monte Cassino. Monte Cassino, onde foi que São Bento, né, para ele São Benedetto, ele viveu, né, e montou aqui o seu mosteiro. E além de montar um mosteiro, fundar a ordem, né, dos beneditinos, é uma ordem que nós temos no Brasil, né, praticamente na colonização do Brasil, eles já foram para lá, né, já tinha lá em São Paulo os beneditinos. Até hoje tem a igreja de São Bento, que é muito bonita, né, lá perto da 25 de março, em São Paulo. Ele, além de montar, né, a ordem, ele também descreveu como se deveria se comportar. 3 anos numa caverna, isolado, né? Acho que as fotos eu vejo se consigo adiantar um pouquinho. Nós estamos chegando aqui no Monte Cassino. O Monte Cassino é onde refugiou São Bento de Núrcia. E aqui, segundo o guia, onde ele escreveu as suas regras, as regras de São Bento. Então nós vamos conhecer agora o Monte Cassino, que é um ponto marcante da história da igreja pelo fato de São Bento ter vivido aqui ter passado um período da sua vida recluso, e onde ele escreveu as suas regras. Uma das mais conhecidas é ora et labora, orar e trabalhar. Até hoje ainda os beneditinos,
Os beneditinos, eles utilizam as regras de São Bento. São Bento de a pé, né? Olha para o lado. Vai sentar lá naquela cadeirinha lá na frente. Caminho bonito, hein? Queria mostrar onde ia comprar. Olha do lado. Vai subindo na agência, vai fazer mais alto. Segurança. Lá embaixo nós avistamos então a cidade, que eu não sei o nome. Residência de verão. Fazer essa estrada aqui. Imagina. Quanto tempo É que demorou, né? nem Tivoli, né? Tivoli é nome de circo, essas coisas assim, de atração. Não vamos confundir. Vou ter que gravar a placa. Não, tenho a nossa. O nosso que tem que Chegamos então a Monte Cassino. Esse é dos Estados Unidos, a turma que tá ali. Então nós estamos chegando agora ao Monte Cassino, lugar onde São Bento de Núrcia escreveu parte de suas regras. Depois nós vamos saber mais informações deste local. Parece que alguns papas se hospedaram aqui também. Inclusive Bento XVI parece que passou por aqui também. Depois nós vamos ter as informações exatas sobre este local, que sem dúvida é um lugar sagrado. Aqui então imagens externas deste local. Lá embaixo então o nosso grupo que vem subindo para conhecer este local. Pessoal, por aqui, ó. Vamos lá, catedral. Aqui nós estamos no interior do convento. Vou mostrar algumas imagens internas agora do convento do Monte Cassino. Aqui parece que viveu também Santa Escolástica, irmã de São Bento.
Nós estamos aqui dentro da igreja de São Bento. É uma igreja toda adornada de ouro, que fica no alto do morro do Monte Cassino. Todas com folha de ouro. Essa igreja foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui diante do túmulo de São Bento e Santa Escolástica. Aqui um órgão de mais de 5.000 tubos. O anjo, que parece lágrimas caindo dos olhos, brilhando assim. Simbólicos, representativos, decorativos, mas também no passado São Bento e Escolástica eram enterrados juntos. Por isso são somente simbólicos, mas a tumba dos irmãos é somente uma. E não está aqui na cripta, está nesta parte fechada entre esta aqui e guarda que hemos visto. Esta parte da cripta foi reconstruída também, porque essa parte que corresponde a um e também o coro completamente destruídos. A única parte desta cripta que sobrou do bombardeo é essa parte aqui atrás, porque esta parte do altar corresponde ao altar maior. Nós estamos aqui celebrando hoje no Mosteiro de São Bento, nesse lugar onde viveu São Bento. Tivemos a graça de conhecer o local onde São Bento viveu, onde está sepultado São Bento e sua irmã Santa Escolástica, e nós passamos hoje aqui em peregrinação, continuando a nossa peregrinação, e tivemos a graça de celebrar nesse mosteiro com tanta história, desde o início. São Bento aqui escreveu as suas regras, aqui nós temos toda a história da devoção, da espiritualidade, daquilo que São Bento viveu. Então é uma graça muito grande poder celebrar nesse mosteiro, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho, algumas imagens que nós registramos dentro desse mosteiro, que é interessante que vocês saibam, conheçam, porque não são todas as pessoas que têm possibilidade de vir a esse lugar. Aqui chama-se Monte Cassino, fica a mais de 500 metros de altura, 4 quilômetros de distância da cidade. É uma subida bem íngreme, e por aqui passaram vários bispos, dentre eles João Paulo II, o Papa Bento XVI, e a história de São Bento, que é uma história belíssima.
ter a graça de celebrar aqui é uma bênção. Então, partilho com vocês um pouquinho das imagens que nós registramos aqui no Monte Cassino, no convento que São Bento viveu. Essa igreja, parte dela foi destruída na Segunda Guerra Mundial, depois foi reconstruída, e agora então nós temos a graça, o privilégio de poder celebrar, conhecer, celebrar aqui nesse mosteiro. Então, vamos agora mostrar um pouco das imagens que nós registramos e eu quero partilhar com todos vocês um pouco dessa realidade. Deus abençoe a todos. Vamos lá então ver as imagens registradas neste local. Nós estamos aqui na igreja de São Bento. Como vocês viram, as imagens que nós postamos aqui dessa belíssima igreja, aqui é o altar principal da igreja. Nós celebramos a missa aqui hoje, nós demos um passeio conhecendo toda a realidade e eu quis partilhar com vocês esse momento tão importante da nossa peregrinação, porque poucas pessoas têm condição de vir até esse local, então eu não podia deixar de partilhar com vocês esses momentos privilegiados que nós estamos tendo nessa peregrinação. Estarmos aqui no Mosteiro de São Bento, onde viveu São Bento, por onde passou Santa Escolástica, e descendo aqui nós encontramos a tumba, o túmulo onde estão os corpos de São Bento e Santa Escolástica. Então, se você gostou disso, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite a oportunidade para você se inscreverem. Então, eu deixo aqui esse momento registrado para vocês. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.